são muito potencializados, né? A ação, queira ou não queira, por mais que, se você for fazer, por exemplo, um day trade de ação, você pode estar alavancado também. Mas é diferente os movimentos. Eu não acho que eles... É o que ele falou, assim, o 2% lá é diferente de você estar com alguma quantidade elevada de contratos nos minis, que assim, gente, você respirou, você perdeu a sua vida ali. Entendeu? Se É isso, você não tá souber o que devendo. você tá Exatamente. fazendo. Exatamente. Então, tudo tem que ser muito controlado, né? E aí eu fui entender isso na prática, só que eu não aceitava, né? Eu falei, se tá tudo dando certo aqui, por que que não vai dar certo no mini? Então eu não aceitava aquilo, eu não aceitava o loss, eu não aceitava... Eu não tinha entendido, né, essa dinâmica de como eles funcionavam. E aí foi no teste até ajustar tudo e... Demorou tentar... quanto tempo? Então, eu demorei uns 2 anos, assim, só pra... Que foi quando eu tive um surto mesmo, porque teve um dia que eu perdi bastante dinheiro. E tentando recuperar a loss, né? Que é aquela questão que a gente fala. É que a gente tenta fazer direito com a cabeça ruim, uma coisa que a gente não conseguiu fazer direito nem com a cabeça boa. Nem com a cabeça boa. É. E aí eu falei... Só um minuto. Eu falei, gente, eu perdi muito dinheiro. E eu falei, se eu continuar assim, eu vou prejudicar todo o resultado que eu tava vindo bem nas ações, né? Uhum. E perder mais. Porque você vai além, né? Uhum. Não tem limite. Que são os dias que a gente fala, os dias de fúria. E isso realmente acontece. Mas assim, pra mim, quando eu tava lá operando, eu falava, que dia de fúria, gente? Isso nem existe. Dia de fúria. Você ignora as coisas. Você tá lá, você ignora, assim, né? A circunstância. E aí, quando eu vi nessa parte que eu tinha perdido o dinheiro, eu falei, agora eu assumi que eu falei, né, tem alguma coisa errada. E eu já tava vendo uma questão assim, que eu sempre me gabei, né? Eu falei, na vida, eu nunca fui viciada em nada. Eu nunca tive nenhum tipo de vício. E aí, falei tanto isso, que eu acho que o universo falou, experimenta. Toma. Tá aqui, ó. Você tem que testar. E aí eu vi que eu tava viciada mesmo, porque era um negócio assim, às vezes não tinha operação, não tinha... Tudo que eu fiz certo, eu tava ignorando pra viver isso, sabe? E aí não tinha entrada. Era não o clique tinha pelo prazer de clicar. Exato. Era aquele negócio... E sabe aquele negócio que você fica girando? Você gira muito. Entra, sai, porque agora vai dar certo. E, gente, você só vai se afundando, assim. Aí, nesse dia, eu parei tudo e falei assim, quer saber? Eu não vou mais operar mini contratos, porque eu preciso saber o que tá acontecendo. Porque senão, de fato, eu falei, eu vou prejudicar a minha vida por causa de... Mas isso tudo, você tá me contando, eu fico imaginando ela, tipo, muito solitária fazendo isso. Você... É isso que eu ia falar. Na época, tinha alguém que você compartilhava, que também operava? Tinha essas pessoas que eu conhecia, né, meus amigos, que eram de mesa, né, de operação e tudo mais. E, inclusive, alguns operavam dólar, operavam índice. E eram mais próximos, assim, de um contato real que eu tinha com pessoas de mercado. Porque, até então... Essa época eu não conhecia as pessoas. Inclusive, eu fui conhecer recentemente, né? Vocês e todo mundo do mercado. Eu sempre fiz tudo real sozinha, assim. Era solitário. E por isso que muita gente, hoje em dia, no Instagram, eu vejo que às vezes... O Instagram era fechado até esses dias, né? Era fechado, a gente pediu pra sim, sim. Abre esse Instagram, querida. Não, então, foi até isso, essa parte, só um parênteses, foi um acontecimento acidental também. Porque um dia, sem mais nem menos, há uns 5 anos... Eu fiz uma postagem lá de umas operações e aí umas pessoas que tinham lá... Eu achei que ninguém se interessava por isso. Eu não conhecia traders. Eu não conhecia esse mundo. Eu conhecia os meus amigos que trabalhavam em alguma corretora, algum banco e estavam na mesa de operações e faziam isso. Mas eu não conhecia pessoas físicas que faziam esse tipo de operação, sabe? Conhecia mais do meio. Os institucionais, exato. Não conhecia ninguém. E aí eu falei, gente, ninguém nem vai se interessar por isso. Não vai saber nem o que eu tô fazendo aqui. E aí eu postei e algumas pessoas vieram e começaram a falar, né? Ai, como que você faz? Como que funciona? E aí eu comecei postando mais e eu vi que tinha, sim, pessoas que se interessavam. E aí, a partir disso, eu conheci outras pessoas desse meio. Ficou um pouco mais simples, porque daí eu conheci as salas de análise. Eu não usava a sala de análise, tá? Mas olha que bizarro como o negócio é solitário. Porque você tá ali operando na sua concentração, às vezes eu deixava a sala só pra, tipo, ter uma companhia de alguém falando de mercado também comigo. Da mesma coisa que... Só ficar ouvindo ali. Exato. Eu não ia fazer. Às vezes eu nem ouvia, porque às vezes ouvir me atrapalhava, porque a pessoa tava vendo alguma outra coisa, no gráfico que eu não tava, enfim. Mas eu só deixava ali pra ter uma companhia, entendeu? Porque era muito absurdo, sabe, o negócio. Parece que
gente, ninguém faz isso, só eu faço isso. E foi incrível depois conhecer tudo, né? Fica mais fácil esse processo do solitário, né? Porque, inclusive, todos os traders e todas as pessoas que passaram, né? E vivem esse processo hoje em dia, vão se identificando, já sabem pelo que você passou, te dão um conforto maior em algumas situações. Porque antes eu ia falar assim, é que nem esse dia que eu parei tudo. Perdi muito dinheiro. O que eu faço agora? Vou ligar pra quem? Se eu ligasse pra alguém e contasse isso, iam falar, perdeu porque você quis, né? Minha filha vai trabalhar, fica mexendo na negócio de dólar, mesma coisa que meu pai me falou. Então, exatamente. Pai, você não acha que pode dar certo de pijama em casa, igual você tá hoje aqui? Não tem chance nenhuma de dar certo, né? Exatamente, as pessoas falam isso. E eu falei, gente, nesse dia eu tava desesperado. Eu fechei a tela assim, eu falei, entrei embaixo do chuveiro. Sem brincadeira, não sei quantas horas eu fiquei embaixo do chuveiro chorando. Tipo, eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que eu fiz? E assim, você vai ligar pra quem? Sério, real? Porque eu ia ligar e contar essa situação, a não ser depois as pessoas lá, os meus amigos da mesa, que me deram um certo conforto, mas já tinha passado, né, essa fase. Eu vou falar pra quem isso?